A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, a todos que nos acompanham pela nossa rede de comunicação da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, região Sorocabana, estado de São Paulo. Estamos falando da nossa sede na Avenida Doutor Afonso Vergueiro, número 3003, em Sorocaba. Muito bom falarmos contigo nesta noite, que bom que estamos juntos, gente, aqui da cidade de Sorocaba, de todo o nosso campo de trabalho, 79 municípios aqui da região, gente de outras cidades, de outros estados, gente em outros países nos acompanhando por aqui, sendo edificados pela palavra de Deus, pelos cultos. Hoje, sexta-feira, nós vamos rever um estudo com o nosso pastor presidente, reverendo Osmar José da Silva, de quem eu transmito o abraço a todos os irmãos, a saudação e o abraço do nosso pastor, a todos que nos acompanham nessa noite. O abraço e a saudação da pastora Claudete também a todos. E hoje nós vamos rever um estudo que o nosso pastor nos trouxe aqui. São tantos estudos maravilhosos nas terças-feiras, e já virou assim uma tradição. Na sexta-feira nós reservamos esse tempo juntos para ouvirmos e revermos essas palavras que o nosso pastor nos trouxe ao longo dos anos. E hoje nós vamos rever um estudo que o nosso pastor nos trouxe aqui. E interessante, um estudo feito a partir de várias perguntas. Aonde estão eles? É isso mesmo, uma pergunta: aonde estão eles? Aonde? E ele faz diversas perguntas durante esse estudo bíblico que vai edificar a sua vida espiritual. Não se desconecte, não se distraia, fique conosco nessa noite de sexta-feira. É tanta notícia ruim, é tanta coisa ruim por aí. Se conecte com algo bom, com algo de Deus, com uma palavra que edifica a alma, que nos coloca para a reflexão, que nos coloca no pino da vida, do meio-dia da vida espiritual. Nós vamos orar a Deus. Mande o seu pedido de oração, estaremos orando por você, por sua família. Estaremos louvando a Deus com os nossos irmãos e depois nós vamos acompanhar o nosso pastor presidente nos trazendo esse questionamento através de um estudo bíblico. Aonde estão eles? Vamos orar. Deus e Pai, nós te agradecemos pelo fôlego da vida, por mais esse dia, pelas tuas misericórdias sobre nós, pelos livramentos, muitos que nós nem sabemos que fomos livres de alguma coisa ruim e o Senhor afastou para lá aquela seta maligna, aquele problema, e nós passamos tranquilamente. Em outras situações nós estamos passando por tempestade, por luta, por vale da sombra da morte, mas na certeza e na confiança que o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, e porque o Senhor está conosco, o Senhor nos basta. E por isso que o salmista pode dizer no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não porque nós vamos ter tudo nessa vida, mas porque a tua presença nos basta. Senhor, te agradeço pela tua misericórdia, pela tua presença, por esse relacionamento contigo espiritual. Senhor, eu te agradeço pela vida de cada irmão, de cada irmã. Eles mandam seus pedidos de oração pelas nossas redes sociais digitais, escrevendo ali, Senhor, porque eles acreditam na oração, eles acreditam no poder da oração, e eu também acredito, que o Senhor faz milagre, prodígio, maravilha, e faz na vida dos teus servos aquilo que homem nenhum consegue fazer. Aonde o homem se limita, chega no limite e não passa mais dali, o Senhor passa dali e vai entre juntas e medulas, e vai aonde o remédio não chega, aonde o médico não chega, aonde o psiquiatra, o psicólogo não chegam, aonde o juiz não decreta, o Senhor vai e decreta e faz. Ó Senhor, como o Senhor é maravilhoso.
Nós te agradecemos, te damos glórias e graças em tudo, Senhor, em tudo te agradecemos, Pai, porque sabemos que o Senhor sempre nos ouve. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo eu peço, agradeço, hoje e sempre, amém, amém, amém. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Me abandonou. Eu vivo pela fé e tenho um Deus que estende a mão para me levantar. Sei em quem eu tenho crido. Amém. Podeis ficar em pé um minuto e abrir as vossas Bíblias em Mateus capítulo 5, é o Sermão da Montanha. Vamos ler o verso 13 até o 16. Eu trago um assunto que talvez nunca preguei com o sistema de hoje, mas senti de fazê-lo. Se não agradar a todos, agrada a mim mesmo, porque quando falo para mim também, e pergunto para mim também. Capítulo 5 de Mateus, versículo 13 até o 16. Eu leio o verso, os senhores lêem o seguinte: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta,
senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Verso 14. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. 16. Amém. Glória para sempre àquele que vive e reina. Nunca fiz uma pregação semelhante a essa durante meus 62 anos de fé e 60 anos pregando a palavra. Mas Deus me tocou na alma de fazer esta pregação, até não sei porquê, mas enquanto o Espírito perguntava para mim, eu senti de Deus de perguntar para todos. Então a pergunta é para mim e é para todos que têm ouvido para ouvir, ouçam. Eu baseei aqui 30 perguntas. Eu resumi em 30 para não dizer que até o fim do ano eu vou falar de perguntas. São 30 perguntas. Cada um responda para si mesmo. Mas se o Espírito Santo tocar a tua consciência, o teu coração, procure dar uma resposta para Deus, não para mim. Para mim você não precisa responder nada. Eu mesmo já respondi para Deus alguma coisa. Alguma coisa não, muitas dessas perguntas. Também não vai ser possível hoje fazer as 30 perguntas. Com diversas, são assuntos diversos. E até um irmão ontem me falou, um irmão nosso, obreiro, pastor, diz ele, é uma faca de dois gumes. Tem aqueles que gostam quando o senhor começa um estudo e não acaba, para voltar na outra terça-feira e saber como é a continuação do estudo. E tem aqueles que gostam que o senhor comece e acaba, porque aí ele já vai para a congregação e já vai com o sermão pronto, do começo ao fim. Eu não sei o que vai lhe agradar, meu irmão, mas eu quero estar aqui para agradar a Deus. E quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu vou fazer 30 perguntas, bem variadas, mas o tema deste pensamento é: aonde estão eles? Ou aqueles. Repitam comigo este pensamento. Eu gostaria especialmente de ouvir a voz dos pastores, que às vezes eu ouço aqui as irmãs, mas eles parecem que falam meio para dentro. Não, fala para fora, grite mesmo, fale mesmo. Tenha coragem de fazer esta pergunta junto comigo: aonde estão eles? Ou aqueles? Será que a igreja modernizou-se de tal maneira que eles não existem mais? Aqueles são coisas do passado. Pastor tem dito aqui muitas vezes que estratégias mudam, mas não mudam princípios. E aí vem a filosofia da coisa. Estes princípios que eles praticaram, que aqueles praticaram, aonde estão? Ainda existe eles praticando no nosso meio? Ainda existe gente como aqueles praticando no nosso meio? Ou alguém ainda ousa dizer: isso é para aquele tempo, isso é para o passado? Quando me entreguei para Jesus há 62 anos passado, aí alguém disse ali um dia assim, alguém que estava desse lado aí depois do culto, disse assim para mim:
62 anos passados o senhor disse que se entregou para Jesus. Eu disse: foi. Eu pensei que o senhor não tinha nem 62 de idade. Digo: meu filho, 62 é só o novo nascimento. Foi quando eu nasci de novo. Mas naquele tempo já se dizia que muita coisa, mas muito dos princípios da palavra de Deus é para aquele tempo, não era mais para hoje. Ouviu, senhor Isaías? O senhor se lembra quando o senhor era presidente de uma igreja, como é que o ministério se formava, como é que se separava um pastor, como é que ele era aprovado? Pois então, aqui tem um pastor que disse para mim que quem separou ele, lá em São Paulo vive até hoje, mandou ele lavar o carro dele 5 vezes, num dia só. Aí você diz: ô pastor, mas e se o pastor estava fazendo dele de bobo? Pois é, tem muita gente que os princípios é fazer os outros de bobo, e não é. Estratégias mudam. Eu nunca fiz isto com ninguém, mas os princípios de que o obreiro primeiro precisa ser provado está na palavra de Deus, e isso não pode mudar. Mas hoje tem uma moçada nova aí que não quer ser provado, não. Mas não é com eles que eu quero falar com todos. Antes de falar do sal e da luz, vamos ler Lucas capítulo 17 e versículo 17. Essa pergunta foi Jesus quem fez, nasceu dele, essa pergunta não foi de mim. E quando ele me perguntou, o Espírito me estendeu estas dezenas de perguntas. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? E onde estão eles, aqueles outros? Aonde estão aqueles outros? Bom, baseado nesta pergunta, eu posso dizer à igreja nesta noite, sem medo de errar, que eu já separei muito pastor aqui errado, e eu peço perdão a Deus diante da igreja. Pessoas que só vieram para a Assembleia de Deus para ser separados, só vieram em Sorocaba para ser separados. Nós confiamos e hoje viraram o calcanhar, como disse o salmista: viraram para mim o seu calcanhar, e estão aí abrindo o salão e falando mal de nós. Tudo que sabem aprenderam aqui, e tudo que sabem é que não sabem nada, porque quem sabe tudo obedece à palavra de Deus. Todo princípio começa pela obediência à palavra de Deus. E eu chego a ouvir dizer: o senhor está desabafando, pastor? Não, estou fazendo a pergunta: onde estão os outros? Estou fazendo a pergunta. E eu chego a ouvir dizer que aqui no Secades tem pessoas fazendo o curso dizendo: eu estou lá na escolinha do pastor Osmar, estou lá na escolinha da Assembleia de Deus, mas quando eu me formar, eu vou abrir a minha própria igreja. Meu irmão, igreja ninguém abre. Você pode abrir uma confusão no meio do povo de Deus. Você pode abrir um salãozinho para pagar aluguel e ficar mentindo e dizendo besteira. Nem eu tenho condições de abrir igreja, nem pastor José Wellington, que é presidente de toda a Convenção Nacional do Brasil, Geral do Brasil. Ninguém tem condições de abrir uma igreja,
Porque o único que tem condições já abriu e não existe outra. O que existe é o diabo levantando gente para semear confusão na cabeça dos crentes. E quando começaram os neos pentecostais há anos passados, há mais ou menos 50 anos passados, eu já dizia lá em São Paulo para a igreja onde eu estava trabalhando, eu dizia: o inimigo está abrindo muitas portas para gerar confusão. E hoje, uma das maiores confusões que está aí na cabeça do povo é essa: placa não resolve nada, eu vou para onde eu quero. Meu irmão, ninguém está amarrado pelo pezinho na Assembleia de Deus ou em qualquer igreja. E se você diz que placa não resolve nada, eu discordo com você. Porque a única placa que tem valor é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. O resto é enganação. E eu recebi outro dia por 1 e-mail mais de 200 títulos de igrejas, inclusive dezenas de Assembleia de Deus. Tem Assembleia de Deus até independente de Deus. Entenderam? Vocês que estudam aí, que Assembleia independente de Deus. Se essa Assembleia está independente de Deus, ela está ligada a quem? São confusões e mais confusão. Mas a palavra de Deus é muito clara: ai daquele que causa escândalo. E eu vou justificar para vocês, porque agora no próximo dia 6 haverá separação na convenção lá do Belenzinho, e eu tenho muitos pastores evangelistas que são autorizados até por uma norma estabelecida, e que depois de provados devem ser levados, se o pastor achar por bem, para a convenção. Ano passado não mandei ninguém, e esse ano eu estou mandando mais ou menos 10 ou 11, que são reconhecimentos e poucas separação. E mas por que, pastor, o senhor não está mandando? Porque eu estou decepcionado. Digo isso diante de todos vocês que me servirão de testemunhas. Estou decepcionado com gente que limpava até o sapato do pastor, o presidente: ô pastor, deixa que eu limpo. E hoje virou o calcanhar. E é Jesus quem perguntou: quem fez o milagre? Foi Jesus. Quem deu a bênção? Foi Jesus. Não é o pastor que chama ninguém para o ministério. Não é o pastor que chama ninguém para ser missionário, diácono, diaconisa, pastora, pastor, nada disso. Quem chama é o Senhor. E quem não tem chamada não vai longe. Não vai longe. Como eu não posso adivinhar quem é que tem chamado e quem não tem, eu resolvi dar uma esperada. Aí o secretário pergunta: só estes? Levou lá no Belém, o secretário lá perguntou: mas Sorocaba só mandou estes? O pastor por enquanto não está resolvido a mandar, não. Não é, desculpe, eu vou dizer uma palavra pesada aqui. Eu não preciso de presentinho nem de puxa-saco. Eu sei que é dura essa palavra. Eu preciso de homens fiéis, que ajudem a levar a carga, que vestem a mesma camisa, que falam a mesma linguagem. E tem um malcriado aí, que eu não sei se ele está aqui ou não está, porque eu não sei quem é, vocês não me disseram o nome dele, que disse: eu não vou para a convenção, este aqui de pastor autorizado para mim não vale nada. Meu irmão, se o que esta igreja fez por você e orou por você não vale nada, quem não está valendo nada é você.
porque quem edifica o nosso ministério somos nós mesmos. Cada um edifica e valoriza o seu próprio ministério. Pastor Osmar hoje veio bravo. Não. Eu estou usando aquilo que Deus me perguntou. Onde estão eles? E aqueles? Mateus 22:14. Glória a Deus. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Eu não posso adivinhar quem é que Deus escolhe. E às vezes chamo por necessidade do trabalho. E o camarada vem e recebe uma carteirinha. Já teve alguém aqui sentado nesse púlpito aí, que quando foi chamado para ser diácono, olhou para o secretário. Não sei se o secretário está lá para baixo, atendendo alguém. Que aliás eu já disse que na hora do culto não é para atender ninguém, porque se fica lá embaixo atendendo, está dando oportunidade dos outros não virem ouvir a palavra. E olhar para o diácono e dizer: diácono não. Olhar para o secretário e dizer: diácono não. Eu não vou para frente para orar para eu ser diácono, eu quero ser evangelista. É o mínimo para começar. O secretário aí é que sabe quem é, porque eu nem me lembro. Vejam, os senhores, a arrogância. Em que época estamos vivendo? Absurdo. Eu sei que tem gente me ouvindo pela internet, e gente aqui de Sorocaba, viu? E eu estou dizendo para eles: é um absurdo pastor de igreja querer comprar pastor da Assembleia de Deus. E hoje alguém ainda me disse: e tem que ser novo, viu, pastor? Que os pastores velhos da Assembleia de Deus, eles não querem, que aquele pastor velho eles não dobram mais. Então não dá para ser do jeito deles, oferecendo salários, oferecendo salas equipadas para fundar igreja. Vão criar vergonha, vão ganhar alma, vão preparar obreiros. Cada um prepara de acordo com o dom que Deus lhe deu. E os nossos obreiros não são preparados para fazer confusão. Eles são preparados para pregar a palavra de Deus. São enganados por um tempo, vão para lá por um tempo e depois são chutados fora. Você não fala a nossa linguagem. Eu escutei um que esteve no gabinete não faz muitos dias, esteve até acompanhado de um outro pastor nosso, que mandaram embora e olharam para ele e disseram: você tem que ficar lá na Assembleia mesmo, porque a sua linguagem é de pregador da Assembleia, não é a nossa. Por que, pastores? Por que, senhores? Porque alguns preparam, fazem reuniões específicas para ensinar a vender artigos, para ensinar a colher dinheiro, para ensinar a cobrar por uma oração, para ensinar a cobrar para batizar nas águas, para ensinar a explorar o povo. Na Assembleia de Deus nós ensinamos a palavra de Deus, e a palavra de Deus é tudo por amor, por aquele que nos amou. O que é que o Senhor tem para dizer para eles? Vão criar vergonha e vão se converter. Eu não vou buscar gente na igreja de ninguém, nem no estado de ninguém, nem do país de ninguém, mas também não fecho a porta para quem vem. Quem vem está bem-vindo, e se quiser trabalhar, tem muito o que fazer em Sorocaba e no campo de Sorocaba. Mas obreiro que sai da sua igreja para ir para a igreja do outro, para ganhar 100 pau para pregar lá, para ganhar 50 reais, para ganhar gasolina, não vai te converter também, irmão. Porque quem anda com o incrédulo está tão incrédulo como ele. Quem anda com o desviado está tão desviado como ele. A Bíblia diz que não podeis servir a dois senhores.
Nós precisamos de homens fiéis, que fale a nossa linguagem. E diga, outro dia convidaram um irmão aqui, ele deve estar por aí, para ir pregar lá vai lá pregar para a gente. E depois teve um até que deixou um cartão aqui para esse moço aí, não foi? Pode levantar aí para ele saber que eu não estou inventando história, não. Deixaram um cartãozinho com o senhor, não foi? Quando o senhor quiser, me procure. Oferecendo igreja, oferecendo salário. Mas teve um irmão, não esse, outro, que me disse que foi interrogado por alguém, e ele olhou na cara desse alguém e disse assim: escuta, olha bem para minha cara e vê se eu estou desviado igual a você. Crente que é crente não se mistura com desviado. Deixa a congregação do ímpio para lá, deixa a congregação do rebelde para lá. Moisés disse: venham para cá todos que estão ao meu lado, e ficam para lá todos que estão com Coré, Datã e Abirã. E o Senhor disse: Moisés, separa mesmo. Por quê? Porque Deus haveria de abrir a terra para engolir vivos. Meu amado, eu sou obrigado a dizer para esta igreja: você não deve sair do seu lugar para estar visitando desviado. Se não está conosco é porque não nos pertence. A Bíblia diz: se fosse nosso, ficariam conosco. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. E aonde estão eles? Muitos até receberam milagres no nosso meio. Pastor, está nervoso? Não estou nervoso não, mas tem uma hora que eu sou obrigado a alertar a igreja, porque senão vai uma curriola de gente um atrás do outro. Se fulano vai, eu também posso ir. Se fulano pode ir, eu também posso. E vira uma bagunça. E daqui a pouco um prega uma coisa lá, outro prega outra coisa aqui, e você fica numa confusão. Jesus disse, Jesus é quem falou, não foi eu não. Jesus disse: ó mulher, quem bebe desta água não tem mais sede não. Não vive correndo atrás de bênção, de milagre, de coisa nenhuma, porque já bebeu da água da graça que é Jesus. Vamos ao versículo do Sermão da Montanha. Aliás, eu quero dizer para vocês que um dia eu disse numa escola bíblica lá no Belenzinho, que se todo pastor e todo crente obedecesse à risca o Sermão da Montanha, não precisava mais nada, já está mais do que salvo e purificado. Mas tem muita coisa no Sermão da Montanha que você vai ler e vai dizer: isso é para aquele tempo. Quem é que hoje leva um tapa na cara de um lado e oferece o outro? Ontem ainda perguntamos isso para alguém no gabinete. Foi hoje? Foi hoje de manhã, não é? Aí o irmão disse: é difícil aguentar, é difícil. Pois é, irmão, mas a Bíblia manda dar o outro lado para bater. E daí, você faz isso? Nem eu. Você faz isso? Nem eu. E aí eu pergunto: e aonde estão eles, aqueles que fazem isso? A melhor maneira que eu faço é virar as costas e ir embora, calar. Jesus também não deu o outro lado, mas ele, como uma ovelha muda, calou e foi até o alto do Gólgota. Não pediu perdição para ninguém. Voltando ao capítulo 5, por isso que eu disse que são 30 perguntas, eu resumi em 30, não dá para falar tudo hoje. Os assuntos são doutrinários, princípios que não podem ser alterados, não tem como. No capítulo 5 de Mateus, verso 13, foi lido: vós sois o sal da terra.
Aonde estão eles? Aonde estão os que são sal da terra? Aonde estão os que são sal da terra? Aonde estão os que são sal da terra? Eu sei que é pesada, porque eu disse: Senhor, eu vou falar e as consciências vão. Deixa que eu opero pelo meu Espírito. Quem tiver ouvido vai ouvir o que o Espírito diz à igreja. Aonde estão os que são sal da terra? Se os senhores me perguntarem, eles existem, pastor? Existe. A igreja do Senhor é feita por sal da terra. A igreja do Senhor tem homens e mulheres fiéis, tem jovens fiéis, como foi Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. A igreja do Senhor também no Novo Testamento tem homens fiéis como Estevão. Morre debaixo de uma montanha de pedra, mas vai continuar sendo sal, não pode mudar. Sua natureza não pode mudar. Sou sal e acabou. Sua palavra estava ardendo nos corações. Hoje os pregadores não querem mais palavra que arde nos corações. Hoje os pregadores querem dar palavras que todo mundo grite aleluia e glória a Deus. Irmão, me perdoe, eu não estou aqui para te provocar aleluia. Se você é convertido, você dá aleluia. Não precisa eu mandar. Mas eu estou aqui para te ensinar os princípios da palavra. Crente que é crente é sal da terra. Já experimentou botar um salzinho aí numa feridinha aí, num ferimentozinho aí? Ardeu? Tem muita gente que prefere o açúcar. E numa determinada casa, não foi na minha, viu? A dona Claudete depois nos disse: você não fala, depois os outros pensar que foi eu. Não. Que a irmã, em vez de pegar o sal fino, ela pegou açúcar e botou na feijoada. Você já experimentou a comer uma feijoada com açúcar? Só serve para jogar fora. Tem muita gente que quer trazer na pregação só o açúcar, só o doce como mel. Aliás, só querem o sabor de mel, mais nada. Mas a Bíblia não manda ser açúcar, a Bíblia manda ser sal. O sal arde, mas ele cura. Se você botar sal em alguma carne de sol, o nordestino come carne de sol, então é carne com sal e nada mais. O sulino come carne seca, que é carne com sal e deixar secar no sol até secar tudo que tiver de umidade na carne, e aí ela dura muito tempo. Aprenderam a fazer isso quando não existia geladeira. Mas dizem que a carne do nordestino, carne de sol, é mais saborosa, porque ela tem todo o seu sabor, mas ela tem sal. E por que que o nordestino põe sal? E por que que os sulinos colocam sal? Porque as moscas estão assim, ó. Mas elas vêm quando vê que tem sal, vai embora. Tento às vezes até daquele dar uma pousadinha, mas não dá, aqui não dá. Ei, irmão, tem muita gente no passado que não veio para a Assembleia de Deus porque tinha muito sal.
Os crentes antigos dizem sim ou não? Era sal. Sal. Mas era às vezes até sal exagerado. Era às vezes até sal onde não precisava sal. Porém, eu disse outro dia para alguns obreiros, foi assim que a Assembleia de Deus ficou uma igreja estável, firme, que não vive voando com uma folha tocada pelo vento, diz a Bíblia. Crente assembleano é firme. Amém? Esse pastor que eu estou dizendo que mandaram embora, pastor Vaz não está aí não, né? Ele estava junto com o tal pastor, porque o pastor começou a pregar igual na Assembleia de Deus, com sal, e aí entrou na ferida, meu amigo. Não vai, mandaram embora. Eu não sei se você está gostando. Vou falar uma coisa que a minha esposa talvez não vai gostar muito. Lá em cima da nossa mesa da cozinha tem 3 ou 4 latas com bolachas. Uma é salgada, as outras 3 são doce. As doces acabam sempre, a salgada sempre fica por último. A salgadinha é a natureza humana da carne, prefere as coisas doces. Eu gosto daquele pregador quando ele prega, porque ele é tão macio, ele é tão jeitoso, ele é tão simpático, ele é tão caridoso. Olha, se eu pudesse, eu saía ali do banco, ia lá e dava um beijão nele. Vai atrair as moscas. Vai atrair as moscas. Aí ninguém se importa de vir dar um beijão num velho como eu, porque quem tem sal, meu irmão, espanta a mosca, viu? Espanta a mosca. Aonde estão aqueles que são sal da terra? O sal combate a corrupção, não é isso? Corrupção quer dizer, para a carne não estragar, tem certas enlatados que você compra, está escrito lá a quantidade de sal. Pessoa que tem pressão alta não pode comer, porque tem muito sal para conservar, muito sódio. Aí, para não dizer que é sal, e quem não entende comer bastante para dar lucro para eles, eles põem sódio. Bom, resultado, é sal mesmo. E aí combate o quê? Combate a podridão, combate a corrupção. A palavra corrupção significa aquele que se estraga, se corrompeu. Desculpa, Emílio, você veio num dia, rapaz, você fez uma viagem lá de Capão até aqui para receber uma salada salgada que não é brincadeira. Mas diga lá que não é diferente, viu? Em qualquer lugar a igreja do Senhor é sal da terra e não açúcar. Alguns crentes até dizem que não votam em crente, porque os crentes vão para os cargos públicos e também se corrompem. Se corrompe se não for sal, porque se for sal, vai arder aonde estiver. A violência faz parte da corrupção, mata.
E você diz que é sal. E como é que a sua casa é cheia de violência? Tem vontade de bater, de quebrar, de gritar. Você é sal? Então baixa a crista, meu filho. Segura a língua. Ó, uma língua só. Mas em média 32 dentes para segurar e dizer: não entro nessa violência, não entro nessa corrupção, não entro nesse falatório, não entro nessa mentira, não entro nessa calúnia, porque tudo isso faz parte da corrupção. E só o sal se conserva puro. Fica aí com a linguinha no sabor de mel, fica aí com o seu lábiozinho no sabor de mel, e aí as mosquinhas estão aí, ó. É a mentira daqui, a inveja dali, a calúnia dali, o mexerico dali, é mosca de tudo quanto é jeito. E tem algumas, seu José Isaías, estou falando com ele que é um pouco mais idoso, vai entender bem o que eu vou dizer. Todos entendem, são inteligentes, mas tem umas moscas que são maiores, verde brilhante, e quando elas vão fazer até um barulhinho zum, é bater e deixar um ovo de barijeira. Mas aonde tem sal, ela não posa. Eu vou falar uma palavra aqui que eu estou doutrinando, me perdoe, mas tem que falar. Tem alguma mulher dando em cima de você? Tem algum homem dando em cima de você? Meta sal na sua vida. Meta sal na sua vida. Agora, se você vem para cá com a bicariazinha de mel, esse negócio, ô querida, isso é mel. Ô querida, ô. Meu irmão, bota sal nessa tua boca e para de ficar adoçando com mel. Vós sois o sal da terra. Você veio aqui para louvar a Deus, amém? Você veio aqui para orar, amém? Você veio aqui para glorificar a Deus, amém? Mas tudo isso sem sal não vale nada. Leia para mim, por favor. É a Bíblia que está falando, não sou eu. Por isso que eu já comecei o culto, fala a Deus. Marcos capítulo 9, versículo 49 e 50. Marcos capítulo 9, 49 a 50. Porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insulso, com que o adubareis? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Ei, dá uma apertadazinha na mão de alguém que está do seu lado e diga: tende paz em vós mesmos. Se você não tem sal, não tem paz. É por isso que vive irritado,
É por isso que tem certas pregações que você não aceita. É por isso que você não aceita conselho. É por isso que tantas coisas acontecem. Ei, cada sacrifício, seja nas cordas, seja nos instrumentos, seja no louvor, cada sacrifício, seja na pregação, seja na oração, seja no testemunho individual, no evangelismo pessoal, precisa ter tende sal em vós mesmos. Eu tenho sal, pastor, eu tenho sal. E por que você não se dá com fulano, vive brigando? Por que vocês vivem brigando dentro de casa? Por que vocês vivem brigando na igreja, brigando aqui, ali, lá? Então está faltando sal, meu irmão. Vai me desculpar, mas para a gente ter paz e combater a violência, nós precisamos de sal. Vós sois o sal da terra. Cada um seja salgado com fogo. Ei, deixa eu esse salgado com fogo mais para frente, que eu tenho um capítulo só para ele. Salgado com fogo, mas deixa mais lá para frente. Vocês já viram uma mosca pousar numa labareda de fogo? E às vezes a mosca ou o moscão não é esse ou aquele. Às vezes até uma religião por aí, uma igreja por aí, uma doutrina por aí, uma porta por aí, um rebelde por aí, querendo adoçar a sua audição, a sua boca, com alguns reais, com algumas ofertas. Teve um irmão aqui que eu não sei se ele está aí. Ele foi numa semana e voltou na outra, não sei se ele está aí. Também não precisa nem manifestar para não ficar envergonhado. Ele foi numa semana e na outra ele voltou e disse: pastor, me perdoe, eu nunca devia nem ter pensado, mas igreja igual essa aqui não tem não. E é aqui que eu aceitei Jesus, e é aqui que eu quero partir para a eternidade. Ele está por aí, se não está, é porque hoje ele não veio. Então tenha cuidado, essas moscas barijeiras que ficam conversando com você e jogam uma isca de descontentamento, jogam uma isca de murmuração, jogam uma isca de palavra contra pastor, contra assembleia, contra ministério. Teve até uma vez que eu mandei uma comissão falar com um deles. Ele disse: eu quero não é sair da Assembleia de Deus, eu quero é dirigir uma igreja onde eu tenha autonomia financeira. Foi isso? Foi isso? Então o açúcar dele é esse aqui, ó. O mel dele é esse aqui, ó. Não deixa de adoçar com mel. Não. Você é sal. Está salgado com o fogo do Espírito Santo. E não vai abrir mão. Não deixe alguém ficar jogando ovo de barijeira. E quando essa gente lhe procurar, eu dou um conselho de amigo, um conselho de irmão. Manda ele se converter. Vá se converter. Se você virou as costas, se você tinha motivo para fazer, eu não tenho e não vou virar as costas, porque Jesus me fez mal algum. Quem conhece a história de Perpétua? Ninguém conhece? Lá tem um que levantou a mão. Conhece a história de Perpétua? Ali o outro levantou a mão. Perpétua tinha um garotinho de colo pequenininho, e ela estava cercada de soldados
dentro de uma arena, aonde se colocava cristãos e soltava-se vacas bravas para chifrá-las. Por que vacas bravas? Vou ensinar se você não sabe, porque tem muita gente aqui que é do interior e sabe. Os bois, por aí vocês são boi, né? Os bois, quando investem com os olhos fechados. Por isso o cara tira o pano vermelho e ele passa. Mas as vacas não. As vacas investem com os olhos abertos. Então soltava-se vaca para matar os cristãos através da chifrada das vacas. Um dia lá estava a Perpétua junto, sozinha, e ao lado de dois soldados estavam, no meio de dois soldados estava o pai dela. E eles disseram para ela: você pode ler isto. Tem aí nos livros. Perpétua, veja a criança que você tem nos seus braços, seu filhinho, ama o seu filhinho, não vai se deixar matar, ele precisa de você, Perpétua, demonstre um mínimo de amor por ele. E ela olhou para o pai com lágrima nos olhos. Por isso que Jesus disse muitas vezes: bem-aventurados que choram, eles serão consolados. Perpétua, chorando, olhou para o pai e disse: meu pai, não posso negar o meu Jesus, não tem como. É só você dizer que não é cristão, pronto. Não posso, pai. Um dos soldados tirou a criancinha de meses da mão dela, jogou no chão e deu umas chicotadas na criancinha. E até o avô chorou: Perpétua, olha teu filho sendo judiado. E ela começou a chorar, olhou para cima, respirando profundamente, e olhando para o pai, disse: pai, eu não posso, não insista comigo, pai. De repente o soldado começou a dar chicotadas nela. Depois de uma meia dúzia de chicotadas pelo rosto, pelas costas, pelas pernas, o pai disse: minha filha, você está sofrendo. Eu não te criei para isso, filha. Só dizer que você não é cristão e pronto. Depois você dá um jeitinho lá com Jesus. Ela disse: pai, aí tem um vaso. Que outro nome o Senhor daria para este vaso cheio de sal? Ele disse: não tem outro nome, é vaso de sal mesmo. Ela disse: pai, Jesus me transformou no sal da terra. Eu quero adubar com meu sangue a terra com este sal. Eu prefiro morrer. Eu sei que o meu filho morre, mas encontro ele na glória. Mas eu não posso ser outra coisa. Se você é sal, você não aceita negar a Jesus. Você não aceita trocar Jesus por oferta deste mundo. Você não aceita trocar Jesus por salário nenhum deste mundo. Você não aceita outra coisa. Se você é sal, foi Jesus quem salgou a tua vida com o fogo do Espírito Santo. Você diz: eu morrerei como sal. Dá para transformar o sal em mel? Dá para transformar o sal em açúcar?
Se você é sal, você vai servir de exemplo para muita gente. Perpétua morreu e a história dela está aí escrito nos livros. Se você não tem esse livro, não sei se tem na livraria, a história do cristianismo. Aqueles primeiros cristãos que sofreram, mas não negaram a Jesus. Hoje tem crente negando a Jesus por qualquer coisinha, rapaz. Por qualquer coisinha, a barijeira passa e deixa ali e vai embora. E daqui a pouco tem uma baita de uma bicheira na vida dele, na vida dela. Foi um ovinho de barijeira só. Mário outro dia me mandou um e-mail, agora não tem mais e-mail, viu, Mário? Não adianta mandar. Tem muita gente que já escreveu para mim, já telefonou, dizendo: pastor, estou querendo mandar e-mail para o senhor, mas não entra. Não perca tempo que não vai entrar mais, já tirei tudo da internet. Chega de ouvir besteira e chega de ouvir elogios baratos também. Assim não me envolvo com nada. E se a minha esposa, que aprendeu a abrir a internet, nunca vai ver o site do pastor Osmar e está lá aquelas moças bonitas: pastor, eu te amo, que ela não dá por barato não. Então eu saio fora desse negócio. Mas tem muito pastor aí que recebeu pela internet um ovo de barijeira na sua vida e está desviado até hoje. E não é um só que eu sei não, é alguns. Um dos grandes pregadores deste país, presidente de uma igreja, ô senhor, lá na Paraíba, não é isso? A barijeira passou e ele apodreceu. Cuidado, ponha sal na sua vida, ponha sal na sua vida. Não estou mandando você maltratar as irmãs e os irmãos, e você maltratar os irmãos, não. Não estou mandando você ser estúpido e carrancudo, não. Estou mandando a ter cuidado. Ponha sal na sua vida e não deixa a barijeira formar uma bicheira na tua vida espiritual. Temos que parar porque já deu a hora. Eu não sei se terça-feira que vem eu continuo, porque eu tenho que fazer conforme o Espírito Santo trabalha comigo. Mas o versículo 14 do capítulo 5 de Mateus diz: vós sois a luz do mundo. Você lá onde trabalha, você sabe que se você é crente, lá onde você estuda, ele sabe que você é crente, lá onde você mora, ele sabe que você é crente. Aquele ônibus que você pega diariamente, ele sabe que você é crente. Não se pode esconder uma luz. Aonde a luz estiver, ela estará brilhando para todos. Por isso aquele profeta, terça-feira, se Deus me permitir, eu continuo. Se não, depois eu escrevo um livro e vocês vão ter em casa 30 perguntas e respostas. Aquele homem chamado Eliseu. Eliseu foi chamado por Deus. Deus disse para Elias: unge a Eliseu. Vai lá, unge. E Eliseu ficou ungido. Você precisa ser ungido no sal. Pastor, vai arder na minha consciência.
vai arder agora, mas vai limpar, mas vai sarar, e você vai se tornar um crente cumpridor dos princípios da palavra de Deus. Sal é princípio, sal não é estratégia. A quantidade de sal é estratégia, mas a origem do sal é princípio. Estão entendendo? São inteligentes. E quando Eliseu passava, ele passava na casa de uma senhora muito rica, que aliás, se eu pudesse ia ficar mais meia hora. Os crentes adocicados só querem ir na casa dos que têm açúcar. Aquele irmão é uma bênção. Cada vez que eu vou lá é um banquete. Irmão, ponha sal na sua vida. Não faça distinção, porque Deus também não faz. E aquela mulher olhava, e o Eliseu ia lá, dava um abraço, 3 beijinhos, um para casar, não é? Não, dá 2 beijinhos, o terceiro é para casar. Os caras já são casados, e diz que vai dar 3 beijinhos para casar. Ô meu, vai se converter, meu. Mas a Bíblia diz que é para saudar uns aos outros com ósculo santo, não é? É ósculo santo. E Eliseu passava, não perdeu o sabor do sal. Eliseu passava. Aqueles outros viajantes, trepados nos seus cavalos, com seus chapéus abaulados. Ei, madame, tudo bem? Ei, senhora, tudo bem? É o vizinho da fazenda do lado, é o outro vizinho, aquele lá, é aquele outro lá. Mas quando Eliseu passava, impunha respeito. Ô marido, ô meu marido, que foi? Sabe aquele homem que está passando ali? Eu sinto que aquele é um homem de Deus. Nós deveríamos ajudar aquele homem. Nós somos ricos, nós poderíamos ajudar aquele homem. Ele é um santo homem de Deus. Para você não dizer que eu estou cobiçando ele, então eu já digo logo que ele é um santo homem de Deus. Mas o que você quer que faça? Vamos fazer um quarto, vamos botar uma cama, vamos botar roupa de cama, vamos deixar tudo lavadinho, limpinho, cheirosinho. Não é aquele lençol de 3 semanas, não é? E aquele não, vou parar. Vamos botar uma mesa para ele sentar em uma cadeira, fazer as suas orações, a sua leitura. O marido diz: pode fazer, se ele é um santo homem de Deus, vamos ajudar um homem de Deus. E fizeram. Quando Eliseu estava lá hospedado, perguntou para o rapaz que estava com ele: escuta, o que é que essa mulher está precisando que a gente pudesse ajudá-la? Não sei, ela é rica, ela acha que não precisa de nada. Quem é rico não está precisando de nada, está enganado. Ganhe os ricos para Jesus, ainda vou chegar lá. Ganhe os ricos para Jesus também, porque sempre está faltando alguma coisa. Jesus olhou para o jovem rico e disse: ainda te falta uma coisa. Mas o que eu tenho percebido é que nessa casa não tem criança. E será que ela não pode ganhar criança?
ou ele não pode ser pai? Para Deus, meu filho, tanto faz. Eu nunca abençoei ninguém aqui para ser pai ou mãe e dizer com quem que está o problema. Tem pastor que quer saber da vida dos outros. Ô irmão, com quem que está o problema? É com seu marido? Quem paga eu posso dar uma ajudinha a se converter, né? Não se pergunta se o problema é dele ou dela. Eles não têm filho, não. Então, a partir de hoje, no tempo determinado, ela vai ganhar um filho. Daqui a pouco, a mulher aparece: ô marido, o que foi? O negócio parou, viu? O negócio faz 2, 3 meses que não vem mais. A senhora sabe o que eu estou falando. Não é? Eu acho que eu estou esperando o neném. E que bom. Você sabe por causa de que é isso? Porque tem um homem de Deus se hospedando aqui em casa. Se você está onde tem um homem de Deus, aí tem bênção para você. Aí tem bênção para você. Não, pastor, pelo amor de Deus, já tenho 4, 5 filhos, não quero mais. Mas tem outras bênçãos, não é obrigado a ser só filho. Tem outras bênçãos. Oh, quantas bênçãos prometidas. Não precisa ser só filhos. Mas o menino nasceu. E o menino cresceu. Quando já era mocinho, foi junto com o pai para a lavoura. Não é? E de repente o sol quente começou a dar dor de cabeça. Mas a dor de cabeça era para a morte. E o pai disse: leve esse menino que o negócio está feio. E os empregados levaram ele para casa. Chegou lá, a mulher olhou: eu não pedi um filho, mas agora, Senhor, nasceu esse filho. É tudo que eu tenho na minha vida, é esse filho. E ele morreu. E a mulher corajosa, viu? Mulher que tem sal, mulher que tem fé, mulher que tem coragem, mulher que tem amor, mulher que valoriza a bênção de Deus. Não é daquelas que dizem: não quero saber dos meus filhos. Não é daquela que pega o nenenzinho e joga na lata do lixo. Não é daquela que joga o nenenzinho no esgoto. Isso não é mãe. São as onças vestidas de gente, cruéis. Mas colocou o menino na cama do profeta. O melhor lugar que eu posso colocar é onde tem o cheiro do homem de Deus. Irmão, eu ouvi dizer de crente aí que anda visitando horóscopo, viu? Eu quero saber se o signo dela combina com o meu. Eu acho que eu não me dou muito bem com a minha mulher, porque esse signo não combina com esse. Meu irmão, deixa dessas besteiras, põe sal na tua vida, que esse negócio desaparece. Vai com essa palhaçada para outro canto. E outros estão até fazendo uma consultazinha para cigana também. E como toda cigana é sem vergonha, não tem ninguém aqui, porque se tiver já está convertida, já não é mais sem vergonha. O negócio delas é o dinheiro. Cada vez que ela pega na mão de um homem, ela diz: tem uma loira na tua vida. Cada vez que pega na mão de uma mulher, diz: eu sei que tu estás angustiada, porque tem uma mulher dando em cima do teu marido. A história é sempre a mesma. É a mesma cantiga de Satanás. Põe sal na tua vida,
acredite na palavra de Deus. Teu marido é um santo homem de Deus, e tua mulher é uma santa mulher de Deus, e não precisa estar perguntando ao diabo o que é que você precisa mais. Se você quiser saber, abra a palavra de Deus, que ela te orienta o que tu precisa fazer. Vou usar roupa íntima de tal cor porque dá sorte. Vou botar cueca amarela porque dá dinheiro. Não, vou botar cueca branca hoje que é a passagem do ano e eu quero entrar em paz. Meu irmão, bota uma cueca limpa, seja ela a cor que for. É porque tem essas besteiras, e isso aí é falta de sal. Está faltando doutrina na sua vida. Sal é doutrina, sal é palavra, sal é princípio. Sal não pode se deteriorar. Se a doutrina se deteriorar, não presta para mais nada. Se o sal se deteriorar, não vale mais nada. Nós vamos até Israel em maio. Se você deu o seu nome, ele está por aí? Ele está por aí. Não esqueça de reservar a sua passagem, porque nós vamos até o Mar Morto. Lá no Mar Morto, eu peguei um pouco de sal, que a água do mar entra na areia, aonde fica a marca de um pé, de um calcanhar. Ali a água entra. Quando a água seca, fica aquele montinho de sal. Aí eu peguei alguns daqueles ali, me deu uma tentação, vou levar para mostrar para eles. Tem crente que vai lá e até pastor, viu? Eu vou levar para depois dizer lá na minha igreja que eu estou vendendo pacotinho de sal. Meu irmão, eu não entro nessas tentações, Deus que me livre. E eu de repente peguei e joguei dentro da água. Quando eu joguei dentro da água, desmanchou-se outra vez. Sal é sal. Mas você pode até levar um pacotinho de plástico e trazer um pouquinho de sal lá do Mar Morto, mas não sai vendendo por aí não. Tem o salzinho aqui, uma pitadinha custa 500 pau. Deixa isso para lá, rapaz. Jesus tem coisa melhor para a tua vida. Nós vamos lá para conhecer os caminhos que Jesus andou e os caminhos que Moisés andou. Nós não vamos para lá para estar voltando com óleo ungido. Aliás, vocês querem saber? Eu tenho 5 ou 6 vidros de óleo lá de Jerusalém, lá de Israel, está lá em casa. Nunca trouxe aqui para dizer: ó irmão, quem quiser ser ungido com óleo de Jerusalém, vem aqui que eu tenho. Não, está lá em casa. A igreja não pode ser explorada por um homem que tem sal na sua vida. Sal é doutrina. Sal é doutrina, é a palavra. A fonte da doutrina está aqui. Digam comigo: tende sal em vós mesmos. Vamos ficar de pé porque já passou demais da hora. Que a maravilhosa graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande, maravilhoso e sublime amor de Deus, a mais doce e íntima comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus. Olá, a paz do Senhor. Baixe agora o aplicativo para smartphone oficial da AD Sorocaba. Aqui você lê mensagens e notícias, fica por dentro dos eventos e pode enviar o seu pedido de oração. E já tem o link para acessar nossas redes sociais e assistir os cultos ao vivo. E muito mais. Baixe já, é gratuito, é AD Sorocaba. Unidos, somos mais fortes.